Há alguns anos, Pequim acusou a CIA de secretamente incentivar a tendência de celebridades afeminadas ou garotos frescos na China. O relatório que apoia a acusação destaca a criação em 1962 da agência Johnny e Associados no Japão. Como a origem dessa campanha de lavagem cerebral, como eles chamam, direcionada a jovens homens na China. Johnny Kitagawa, um americano de descendência japonesa, curiosamente chegou a Tóquio com malas de dinheiro e, em pouco tempo, começou a controlar a indústria do entretenimento naquele país. O governo chinês acreditava que Kitagawa era um agente apoiado pela CIA e, por causa de sua homossexualidade enrustida, mas amplamente conhecida, ele era usado para produzir celebridades masculinas afeminadas. E também os chineses argumentavam que os Estados Unidos tinham a intenção de suprimir a masculinidade dos homens asiáticos. Curiosamente, pouco depois de sua morte, toda a extensão e a história do controle de ferro de Kitagawa sobre a indústria do entretenimento japonesa foram totalmente reveladas, assim como sua predileção de décadas pela pederastia com jovens talentos masculinos que queriam entrar no mundo do show business. A tendência de celebridades afeminadas do leste asiático se espalhou para a Coreia do Sul, onde foi adotada ainda mais do que no Japão. No entanto, a China, em uma rejeição completa ao Japão e à Coreia, assim como a direção do mundo ocidental, está mais uma vez traçando seu próprio caminho em relação às questões sociais. A China rejeita o modelo ocidental de uma bússola moral em constante mudança que não tem consenso e que passou a definir, para o bem ou para o mal, o mundo ocidental. Ou seja, o que é tabu no Ocidente em um dia, no outro já é considerado normal e vice-versa. Assim, nos últimos anos, o governo chinês, até o presidente Xi, se cansou do fenômeno Zhao Zanghao, ou o fenômeno da carne fresca. E esse termo da moda, se eu fosse definir, se refere a ícones ou talentos jovens chineses do sexo masculino que são vistos como extremamente limpos, com comportamento tradicionalmente feminino, traços delicados, geralmente sem pelos e aparência claramente efeminada. E, recentemente, o Ministério da Educação Nacional da China causou polêmica ao sugerir que os jovens chineses estavam se tornando muito femininos e anunciou um plano para fortalecer a masculinidade e a educação masculina para os meninos. Não surpreende que o governo chinês agora chame o feminismo e tudo relacionado a ele de complô estrangeiro para minar o reino do meio. Mas será que é mesmo? Enquanto as nações debatem a influência de ideias estrangeiras em seu tecido cultural, os indivíduos também buscam maneiras de fortalecer sua resiliência pessoal e vitalidade para enfrentar essas mudanças sociais. Já faz alguns anos desde que aqueles no Extremo Oriente que desejavam emular a atual revolução cultural em torno de gênero e orientação sexual que está acontecendo no mundo ocidental enfrentaram uma resistência significativa. Mas agora, um tribunal no Japão decidiu que proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo é constitucional, rejeitando 3 processos separados de indenização que alegavam que a proibição do governo ao casamento entre pessoas do mesmo sexo era inconstitucional. O processo girou em torno da interpretação do casamento no artigo 24 da Carta, que estipula: o casamento deve ser baseado apenas no consentimento mútuo de ambos os sexos e deve ser mantido por meio da cooperação mútua, tendo como base os direitos iguais do marido e da esposa. É importante ressaltar que o Tribunal de Osaka reconheceu as desvantagens enfrentadas pelos casais do mesmo sexo, mas afirmou que essas desvantagens diminuíram com o tempo. Além disso, abre aspas, não houve discussão suficiente entre o povo japonês sobre que tipo de sistema é apropriado para garantir benefícios a esses casais. Fecha aspas. Assim, a ideologia dos 1000 gêneros, tão alardeada no Ocidente, não parece estar se desenrolando da mesma forma no Oriente. Além disso, com a introdução de direitos de parceria para casais do mesmo sexo no Japão, juntamente com o aumento do apoio nas pesquisas de opinião pública, isso pode mudar. Mas, como afirmou o tribunal,
não houve discussão suficiente entre o povo no Japão. Acho muito notável como o tribunal no Japão considera as normas sociais da sociedade antes de tentar derrubá-las por meio de um decreto judicial, independentemente do consenso geral, como frequentemente acontece no Ocidente. A ideia de harmonia social é levada muito a sério no leste asiático, provavelmente em nenhum lugar mais do que no Japão. No entanto, todos os artigos que li sobre essa decisão em veículos de mídia ocidentais fazem, pelo que presumo, comparações depreciativas entre o Japão e o Ocidente, observando que, abre aspas, isso ressalta como a questão continua sendo divisiva no Japão, o único membro do grupo dos 7 grandes países industrializados que não reconhece uniões entre pessoas do mesmo sexo, fecha aspas. Lembro aos jornalistas da grande mídia que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é reconhecido em apenas 38 países, principalmente na Europa e ex-colônias. A Holanda foi a primeira em 2001, seguida por Alemanha e Austrália em 2017 e Áustria em 2019. E isso foi há apenas 6 anos. Além disso, o que é muito importante ao observar Japão e China, mas também países como Turquia, Rússia e Índia, é que eles não apenas se veem como nações, mas se consideram estados civilizacionais. Assim, diferente do Ocidente, a mudança exige tempo. É por isso que, no Japão, a Suprema Corte recentemente manteve uma lei que exige que pessoas transgênero passem por cirurgia de redesignação sexual para que possam alterar seu gênero em documentos oficiais. Mas isso não significa que sempre funciona, porque no final de dezembro de 2021, a Suprema Corte japonesa rejeitou o recurso de uma autora que buscava mudar legalmente seu status de gênero após realizar a cirurgia de redesignação sexual. O motivo foi que o tribunal negou o pedido por uma razão considerada muito razoável. Ela está criando uma criança, e os efeitos sociais que isso teria sobre a criança precisavam ser considerados. Assim, em sua decisão, o tribunal manteve o requisito legal de que pessoas com disforia de gênero que desejam mudar seu status de gênero não podem estar criando um menor. Talvez, com o tempo, essas mudanças nas leis ocorram. No entanto, o Extremo Oriente, especialmente o Japão, não enfrenta uma revolução cultural para desconstruir a sociedade. Quando essas mudanças acontecerem, haverá mais consenso dentro da sociedade sobre essas questões, depois que houver discussão suficiente entre o povo do Japão. Gostaria de acrescentar que o Japão não é um estado autoritário, baseia-se em sinais sociais e consenso. Durante os lockdowns de 2020, devido à pandemia, o governo deixou claro que não tinha meios legais para obrigar as pessoas a ficarem em casa, fechar negócios ou exigir vacinação. Deram orientações, mas deixaram que cada um decidisse por si e sua família. E, de certa forma, isso é um conceito meio estranho no Ocidente atualmente, já que a sua atual revolução cultural tem mais em comum com a revolução cultural da China, com o desejo de ambas as revoluções, tanto naquela época quanto agora, de destruir os 4 antigos: ideias antigas, cultura antiga, costumes antigos e hábitos antigos. Enquanto o Ocidente passa por uma revolução cultural que o desconstrói, a China do século XXI segue o caminho oposto, buscando criar uma expressão mais tradicional de sua cultura social. Segundo a revista The Economist, que critica essa visão, as elites chinesas concluíram que o feminismo é um complô estrangeiro contra o país. Por que elites chinesas veem o feminismo como complô estrangeiro? O artigo diz: os líderes do partido veem a China como socialmente conservadora e raramente desafiam esse chauvinismo. Só uma mulher faz parte dos 25 membros do Politburo. O presidente Xi Jinping elogia a excelente cultura tradicional da China. Fecha aspas. Observadores afirmam que as elites chinesas preferem culpar criminosos pelos males sociais do que admitir direitos individuais. Por exemplo,
uma história sensacionalista de um ataque não provocado a várias mulheres por bandidos bêbados em um churrasco noturno em Tangshan, tomou conta das redes sociais naquele país, no que o autor do artigo da The Economist chamou de um exemplo marcante da questão, afirmando que os líderes chineses se sentem mais ameaçados por feministas do que por gangsters violentos. De qualquer forma, o artigo continua dizendo que, diante desse desafio à autoimagem da China como uma sociedade harmoniosa e de baixa criminalidade, autoridades, a mídia estatal, as maiores plataformas de redes sociais da China e até mesmo um reitor universitário se uniram para denunciar a ideia de que a China tem um problema com violência de gênero. Existem várias explicações para essa ânsia de culpar bandidos em vez do sexismo. Uma delas é que a China, um estado obcecado por controle, frequentemente trata males sociais como problemas de segurança nacional e política. Um ex-policial chinês, agora sociólogo na Universidade de Macau, disse que o feminismo é mais sensível politicamente porque ele extrai energia social de movimentos sociais que não estão sob o controle do partido. O artigo diz que uma nota do reitor da Escola de Sociologia da Universidade de Wuhan viralizou. Depois que ele disse aos estudantes preocupados com o ataque em Tangshan para tomarem cuidado com a ideologia americana das mulheres que agitam os punhos, um trocadilho grosseiro com a palavra chinesa para feminismo. Gostaria de destacar que, segundo relatos, a China tem cerca de 35 milhões de homens a mais que mulheres, principalmente pela política do filho único, resultando talvez na proporção de gênero mais distorcida do mundo. Ou seja, assim como lugares como Canadá e Suécia. Dito isso, estudos mostram uma correlação entre o desequilíbrio de gênero em uma sociedade e o aumento da violência, do crime e da disfunção social. Ninguém deve tolerar violência de gênero. Mas existem vários estudos que confirmam, negam ou apresentam uma série de conclusões diferentes sobre esse assunto. Mas eu acho que podemos concordar que há uma mudança física e mental acontecendo, claro, no Ocidente, mas agora lentamente também no Oriente, em direção a sociedades mais feminilizadas. Acho que todo mundo entende que a China é uma sociedade muito diferente daquelas encontradas no Ocidente. E o que está claro é que o ceticismo do governo chinês em relação ao feminismo, pelo menos eu penso assim, vem da crença de que essa ideologia entra em conflito com as prioridades culturais e políticas do país. A China, como já foi dito anteriormente, é um estado civilizacional e enfatiza a harmonia social, a estabilidade coletiva e os valores tradicionais, em vez de ideologias individualistas como o feminismo, que muitas vezes é visto como uma importação ocidental. O foco do feminismo na igualdade de gênero e nos direitos individuais desafia as estruturas hierárquicas enraizadas na sociedade chinesa, onde os papéis familiares e a autoridade do Estado são fundamentais. Também parece que o Estado acredita que o feminismo poderia abalar o foco confucionista no dever, especialmente para as mulheres, que tradicionalmente são esperadas a priorizar a família em vez da ambição pessoal, ainda mais agora, devido ao problema real que o país enfrenta com a baixa taxa de natalidade. Além disso, os líderes da China veem o ativismo feminista como um possível catalisador de agitação social e instabilidade na sociedade, especialmente devido à sua associação com influências estrangeiras que poderiam minar o controle do Partido Comunista. O desequilíbrio de gênero no país, agravado pela política do filho único, complica ainda mais a adoção de ideais feministas, já que as pressões sociais priorizam estruturas dominadas por homens para lidar com esse desafio demográfico. Em uma sociedade onde a estabilidade é mais valorizada do que mudanças sociais rápidas, o impulso do feminismo por uma transformação sistêmica é visto como incompatível com o objetivo da China de manter uma identidade cultural coesa e orientada pelo Estado. Embora eu tenha certeza de que haverá mais polêmica online sobre todas as questões levantadas nesta apresentação, uma coisa em que a China comunista é boa é em mudar rapidamente de direção, seja economicamente ou socialmente, e agir conforme os planos determinados pelas autoridades centrais se houver uma ameaça real à harmonia social em seu estado civilizacional.
e é inegável, até mesmo para o observador mais casual, que houve uma transformação enorme na sociedade ocidental apenas na última década e meia, no máximo. Como o yin e o yang, energias masculinas e femininas devem estar equilibradas para uma sociedade saudável. Considerando que tanto o Ocidente quanto grande parte do Oriente agora são incapazes até mesmo de se reproduzirem no mínimo, eu diria que ambas as civilizações atualmente não são saudáveis e que o avatar da nossa era disfuncional no Ocidente, pelo menos, é a guerra cultural, algo que parece que o Oriente está desesperado para não importar. Mas talvez uma reviravolta seja algo de que a China poderia precisar. O Ocidente, por sua vez, também poderia desesperadamente precisar de uma reviravolta, mas, como em quase tudo, tem muito medo de encarar a realidade do seu próprio reflexo, já que esse abismo é assustador demais para alguns até mesmo contemplarem. Enquanto o Ocidente classifica a masculinidade como tóxica, os chineses preferem resgatá-la, ou ao menos não rotulá-la como maligna. Se dissermos que o feminismo é uma conspiração estrangeira, talvez os chineses tenham exagerado no oposto. De qualquer forma, vai ser interessante ver qual civilização acerta e qual erra nessa questão. Eu sei que a maioria das pessoas tem a capacidade de atenção de uma mosca de fruta, então se você ainda está aqui assistindo a este vídeo, muito obrigado. Eu agradeço muito. Se gostou, deixe um like para ajudar o canal antes de sair. Agradeço muito. As instruções estão na descrição.